Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo eu quero falar sobre 3 personagens que já estão em cima da terra para cumprir o Apocalipse, para cumprir a grande tribulação. Esses 3 personagens vão ter um grande destaque na grande tribulação. O primeiro personagem é Emmanuel Macron. Ele tem 99% de ser o anticristo, de ser a besta, de ser o filho da perdição, o anti-Machia. O próximo personagem é o Papa Francisco. Ele tem 99% de ser o falso profeta do Apocalipse 13. O último personagem, o terceiro personagem é Vladimir Putin. Ele tem 99% de ser o príncipe de Roz. Roz, você vai ver, eu vou te mostrar que é a Rússia. O príncipe de Roz, que vai fazer a guerra de Magog, a guerra da Rússia liderando os países palestinos contra Israel, no livro de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Então esses 3 personagens já estão em cima da terra para cumprir o Apocalipse. Veja bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui, hoje eu tenho visto muitos YouTubes pregando e dizendo que o anticristo é Jared. No início eles começaram a falar que o anticristo era Emmanuel Macron, agora já virou a casaca, está dizendo que é Jared. Por quê? Porque esses YouTubes que estão aí no YouTube pregando hoje, eles não baseiam o seu entendimento nas escrituras. Eles baseiam o seu entendimento de acordo com as notícias que saem no jornal. Aí conforme pende para um lado, eles viram a casaca para aquele lado. Pende para o outro, eles viram para aquele outro. Mas não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos basear o nosso entendimento nas escrituras. Nós temos que ver se o anticristo, o antimachia, o falso profeta, se eles encaixam nos textos que estão nas profecias que os profetas deixaram. E aí sim, se você vê alguma coisa acontecendo, você tem que ver se aquele acontecimento está dentro das escrituras, está baseado nas escrituras ou não. Do contrário, meu amigo, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Por exemplo, vamos lá. A escritura nos fala que o anticristo, o antimachia, ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Hoje Donald Trump e o seu genro Jared está lá oferecendo um tratado de paz para Israel. Aí muitos agora estão dizendo, não, o anticristo é Jared, ele está lá, mas Donald Trump oferecendo um tratado de paz. Será? Vamos ver. Veja bem, por que Donald Trump está oferecendo um tratado de paz na frente de Emmanuel Macron? Porque Emmanuel Macron ele disse assim, ó, se Donald Trump não oferecer um tratado de paz até tal dia, eu vou oferecer o meu. Mas por que Emmanuel Macron então não ofereceu o dele? Porque Donald Trump não ofereceu o tratado de paz no tempo em que Emmanuel Macron falou que se ele não oferecesse, ele ofereceu o dele. Por que Emmanuel Macron então não foi lá e ofereceu o dele? As coisas acontecem dentro do tempo do eterno. Hoje eu vejo isso com clareza. Donald Trump tem que oferecer um plano de paz primeiro que Emmanuel Macron. O eterno fez o quê? O eterno colocou uma coluna de fogo entre Emmanuel Macron e entre Israel. Os coletes amarelos estão servindo como uma pedra para poder bloquear o caminho de Emmanuel Macron até Israel e de Israel até Emmanuel Macron. Por quê? Porque Donald Trump tem que oferecer o seu tratado de paz primeiro. Está entendendo agora? Muitos já estão dizendo, os palestinos nas revistas estão dizendo que não vão aceitar o acordo de paz de Donald Trump. Eles já estão dizendo que esse acordo já nasceu morto, porque para os palestinos, os Estados Unidos é o próprio Satanás na terra. Eles não aceitam os Estados Unidos como mediador. Na verdade, os palestinos querem Emmanuel Macron como mediador. Então eles estão dizendo que não vão aceitar o plano de paz de Donald Trump. E ainda que Donald Trump faça esse acordo de paz, o que diz no livro de Daniel? Ele confirmará uma aliança com muitos. A palavra confirmará. Não é só fazer uma aliança, ele vai confirmar. Tipo assim, tipo que alguém já fez e ele vai vir só confirmando. Tá entendendo? Então nós temos que olhar a escritura por esse ângulo, porque senão nós não vamos entender nada. Então os coletes amarelos, meu amigo, você que está dizendo aí que os coletes amarelos vão derrubar Emmanuel Macron, você não conseguiu ver na visão do eterno. Você tem que ter a visão do eterno. Você tem que ter visão de águia. Conseguir enxergar além do crente galinha, porque o crente galinha só enxerga perto da sua cabeça, olhando só para o chão. A águia não, a águia está lá em cima nas nuvens e ela consegue ver longe. A sua visão é a visão telescópia,
ela consegue enxergar um grilinho a quilômetros de distância. Então você tem que ter a visão do eterno, você tem que ter a visão de águia para você entender os planos do eterno. Qual é os planos do eterno? O eterno colocou uma coluna de fogo, os coletes amarelos, colocou uma pedra na frente de Emmanuel Macron para ele resolver esse problema lá primeiro, para dar prazo de Donald Trump ir lá e oferecer o tratado. Quando você vai lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, você vai ver que o Eterno guiava Israel no deserto com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. A coluna de fogo servia para guiar Israel durante a noite, e a coluna de nuvem servia para proteger Israel durante o dia do sol, do calor do sol. Hoje nós conseguimos ver a primeira coluna, a coluna de fogo, barrando Israel de Emmanuel Macron. Quem é, Romeu? Os coletes amarelos, pondo fogo nos carros, pondo fogo na França, para poder colocar freio em Emmanuel Macron. Emmanuel Macron hoje está invisível, está quietinho, não está falando mais no Tratado de Paz. Por quê, Romeu? Porque o Eterno colocou uma coluna de fogo entre Emmanuel Macron e Israel, porque não é a hora. O Eterno vai deixar Donald Trump lá e oferecer o seu tratado de paz primeiro. E aí, Romeu? E a coluna de nuvem? A coluna de nuvem, ela servia para proteger Israel. Essas duas colunas, elas eram como bússolas para guiar Israel. Mas e aí, Romeu? Aí vem a coluna de nuvem, que era para proteger Israel do calor. A coluna de nuvem ainda vai chegar para proteger Israel. Por quê, Romeu? Porque o tratado de paz com Emmanuel Macron não vai acontecer sem que primeiro venha a guerra de Gog, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 38. Logo depois do primeiro arrebatamento, depois do arrebatamento do filho varão, depois do arrebatamento dos vencedores, porque é necessário que seja tirado aquele que agora o detém. Aí muitos dizem assim, não, quem está detendo ele é o Espírito Santo, mas é lógico, mas o Espírito Santo não age, o Espírito do Eterno não age sem ser por meio da igreja. Porque que a Escritura diz assim, quando vocês ligarem uma coisa na terra, será ligado no céu. Quando vocês desligarem no céu, será desligado na terra. Por quê? Porque o Mashiach, ele opera por meio do seu corpo. O corpo dele é a igreja, é os vencedores. E aí, se os vencedores não orarem, não tem como o Mashiach agir, porque o Mashiach age de acordo com as orações dos santos. É como o meu corpo. Eu quero ir lá beber água, a minha cabeça vai ordenar meu corpo me levar lá para me tomar água. O Mashiach, ele é o cabeça do corpo. Não tem como ele fazer nada se tudo não estiver em comunhão. Então, a igreja precisa orar para que o Eterno haja na terra. Está entendendo? Por isso que na oração ele diz, Pai nosso que estás no céu, né? Aí o Bíblia fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que orar para trazer o reino do Eterno para a terra. Se nós não orar, isso não vai acontecer. Então por isso que o filho varão faz a diferença. Na hora que ele for tirado, é ele que está detendo. Como? Por meio do Espírito Santo. Ele está detendo a manifestação do anticristo, do filho da perdição. Quando ele for tirado, ele então será revelado. Voltando agora para dentro do texto. Que nuvem é essa, Romeu? Essa nuvem, ela protegia Israel. Ela protegia Israel durante o dia. Na guerra de Gog, o Eterno vai proteger Israel, vai destruir a Rússia e todos os países palestinos que vierem contra Israel. Você vai ver aqui agora que Vladimir Putin, ele vai liderar essa guerra. Ele vai liderar essa guerra dos palestinos contra Israel. E aí quando o Eterno destruir esses países, aí o anticristo, o antimashiach vai chegar para poder fazer o tratado de paz. Não haverá um tratado de paz antes da guerra de Gog, antes da guerra de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Então essa nuvem que vai proteger Israel é o Eterno, que fala que ele vai lançar pedras lá de cima e vai destruir esse exército, e diz que o mundo inteiro vai ficar escandalizado com a vitória de Israel. Espero que você entendeu até aqui. Então vamos lá, deixa eu passar para frente aqui. Aqui ó, Ezequiel capítulo 38. Aqui diz assim: veio a minha palavra de Ial dizendo, filho do homem, volte o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque Tubal, profetiza contra ele.
Assim diz Ial, o Criador: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te voas, porei anzóis no teu queixo e te levarei de ti. Levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavos e escudos, empunham todos a espada. O Eterno está falando que vai colocar um anzol no queixo do príncipe de Roz. Se você não sabe, Roz antiga, Roz na verdade é a Rússia. O nome você já consegue ver que é quase idêntico. Roz é a Rússia. Em eslovaco é Rus. Roz é a Rússia. Príncipe de Roz, Vladimir Putin. Você está achando que há tempo para aparecer outro no cenário para poder cumprir essa profecia? Não tem mais tempo. Os 3 homens já estão de cima da terra. Emmanuel Macron, Deus conosco, o significado do seu nome. O Papa Francisco, o falso profeta, já está aí. E agora Vladimir Putin. Esses 3 homens já estão em cima da terra. Então Vladimir Putin é o príncipe de Roz. O Eterno vai colocar um anzol no seu queixo. Diz que o Eterno, naquele dia, vai colocar um pensamento no seu coração: eu vou invadir aquela terra e vou tomar os seus despojos. Por que, Romilson, tomar os seus despojos? Veja bem, a Rússia é o maior vendedor de petróleo do mundo hoje e o segundo maior vendedor de gás hoje, no mundo inteiro. Israel, em outubro de 2015, descobriu nas terras de Golã, na colina de Golã, uma grande quantidade de petróleo. Petróleo que dá para abastecer vários países do mundo. Israel hoje compra petróleo da Rússia e vai parar de comprar. Por que, Romilson? Porque agora ele descobriu uma quantidade enorme de petróleo nas colinas de Golã. E Israel agora vai ser autossuficiente. Israel vai vender gás para a Europa. A Rússia vende gás para a Europa. A Rússia, sua economia todinha gira em torno do petróleo e em torno do gás. Mas a Rússia não está satisfeita. Por quê? Porque Israel vai tomar o lugar dela no cenário mundial agora. E aí a Rússia vai fazer o quê? O que está escrito lá? O Eterno vai colocar um desejo no coração da Rússia e a Rússia vai dizer assim: eu vou lá tomar os despojos de Israel, a riqueza de Israel. Porque senão Israel, ninguém vai cercar eles agora, porque eles já são potência, então eles vão se tornar a maior potência do mundo. A Rússia, ela gosta de invadir países. A Rússia anexou a Crimeia a si. Eles invadiu a Crimeia e anexou. A Rússia já mandou aviões para a Venezuela, para que os Estados Unidos não vá para lá criar uma guerra com a Venezuela. A Rússia está querendo dominar o mundo. Vladimir Putin é um ditador, se tornou um ditador. No início era cristão lá o país Vladimir Putin, hoje não. Hoje quem manda lá é o islamismo. Então veja bem, a Rússia, ela é que vai cumprir a profecia de Ezequiel 38 e 39. E o príncipe de Roz, o príncipe da Rússia, é Vladimir Putin. Ele era um soldado de guerra. Então veja bem, esse homem, a Rússia não era ligado com os países árabes, mas depois que esse homem assumiu a presidência, a Rússia já fez acordo com o Irã, a Rússia já fez um acordo com a Turquia, com a Líbia e com a Síria. E são justamente esses países que está escrito no livro de Ezequiel que serão liderados pelo príncipe de Roz. Lá quando você lê lá, fala lá sobre a Pérsia. O Irã, até 1900 e pouco, era chamado de Pérsia. Hoje é chamado de Irã. Lá fala sobre a Turquia, a Turquia de Erdogan já fez uma aliança com a Rússia, está comprando armamento da Rússia, comprando mísseis S-400, S-300. O Irã está comprando armamento da Rússia. Esses 2 países são os 2 de frente que está no livro de Ezequiel. Fala da Rússia, depois fala do Irã, depois da Turquia, depois vem o Iraque e a Líbia e a Síria. Todos esses países vão se voltar contra Israel no final dos tempos. E aí a Escritura nos mostra que o Eterno vai mandar fogo do céu e vai arrebentar com a Rússia. Aqueles mísseis lá, Satã 1, Satã 2, que é destruidor de país, não vão nem decolar do chão, não vai dar nem prazo, porque o Eterno vai estipar tudo. O Eterno vai fazer com que essa tecnologia dê um pane. Eles não estão guerreando somente com Israel. Será a guerra do maior país do mundo, a Rússia, o maior país do mundo, aliado com outros países, contra o menor país do mundo, Israel. Um jato gasta 5 minutos para atravessar Israel de um lado para o outro, de tão pequeno que é. Mas esse pequeno país, o Eterno diz que quando eles voltassem para a sua terra,
eles se tornariam o Davi que arrebentou com Golias. Tá entendendo agora? Vai ser a guerra de Davi com Golias. O maior país do mundo, a Rússia, contra o menor país do mundo, Israel. Israel vai vencer. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está com eles. E ao dos exércitos guerreia por eles. Então é isso que a Escritura nos mostra. Então veja bem, nós temos que olhar as coisas de acordo com as perspectivas do eterno, com a visão do eterno, com a visão de águia. Senão nós não vamos entender nada. Está tudo aí hoje, tudo prontinho, já está tudo armado. O cenário já está todo armado. Vai acontecer a guerra de Gog. E aí o anticristo, o antimachia, ele vai chegar lá para poder fazer a confirmação desse tratado de paz. Por quê? Porque não vai ter mais palestino, vai ter mais árabes para contestar esse tratado. Israel vai arrebentar com todos, juntamente com o Eterno. Não vai ter mais países árabes para contestar o tratado de paz. E aí o anticristo vai ficar fácil para ele fazer essa aliança com Israel e permitir que Israel construa o seu templo. O templo vai ser construído com menos de 8 meses. O Papa Francisco, como falso profeta, já está aí, já foi comprovado. O homem leu o Alcorão dentro do Vaticano e diz que o Alcorão tem a mesma validade da Bíblia. O homem está dizendo que todas as religiões levam a um caminho só, levam ao Criador, levam à salvação. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. O homem está trabalhando para poder unificar todas as religiões. Ele chegou a criar um título lá naquela reunião que ele foi lá, um slogan chamado Crislam, união do cristianismo com o islamismo. Então veja bem, ele é o falso profeta. No livro de Apocalipse fala que ele vai vir como um cordeiro, um cordeirinho parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Por que ele fala como um dragão? Porque a sua palavra, as suas pregações é só contra aquilo que as Escrituras ensinam. Ele é a favor do homossexualismo. O Papa Francisco, ele diz que a morte do Salvador no madeiro foi o fracasso do Criador. Então ele blasfema a todo tempo. Ele diz que não existe inferno, que isso aí é fábula. Ele diz que Adão e Eva foi uma fábula. Ele diz que o mundo veio através de um Big Bang, evolução. Ele não acredita nas Escrituras. É um falso profeta. Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Tem 2 chifres. Por que 2 chifres? Chifre simboliza poder. Ele tem o poder político, que ele é o chefe de Roma, e ele tem o poder religioso, que ele é o chefe da Igreja Católica. Ele tem 2 chifres. Então ele enquadra perfeitamente para ser o falso profeta. Tudo já está armado no cenário. Fique esperto, fique em oração. Emmanuel Macron tem todas as qualidades para ser o anticristo, o filho da perdição. O Papa Francisco, o falso profeta, e Vladimir Putin, 99% de ser o príncipe de Roz, o príncipe de Magog, que vai fazer a guerra de Magog contra Israel. E o interessante é que diz que depois que o Eterno destruir esses países que vierem contra Israel, um míssil, tudo indica que vai ser um míssil, porque diz que o Eterno vai lançar fogo sobre Mesec. Mesec, para quem não sabe, alguma tradução fala Mosok, é Moscou, a capital da Rússia. Vai ser destruída por um míssil Jericó. Eu acredito que vai ser esse míssil, porque Israel hoje tem um míssil chamado Jericó, que viaja a mais de 11 mil quilômetros. Então, espero que você entendeu essa mensagem com respeito a esses 3 homens que estão em cima da terra hoje para cumprir o Apocalipse. Não há mais tempo. O tempo acabou-se. Agora é se preparar, porque o arrebatamento está chegando. E tudo vai acontecer a seu tempo, na hora certa, no tempo do Eterno. Fica na graça e na paz do Eterno.